Conceitos morais. Bom, eu também poderia chamar, né, se tivesse vinculado à religião, de conceitos religiosos, dogmas, crenças, enfim. O que eu quero dizer é que no campo da psicoterapia, ao longo de anos, eu percebi muitas coisas trabalhando com as pessoas. Realmente é uma escola, né, aprender com cada ser humano e com cada história muitas e muitas vezes. De uma forma mais específica, né, se nós fôssemos tomar conceitos religiosos, seria mais ou menos assim. Sabe quantas vezes as pessoas não dizem assim, se surpreendem? Olha, aquele fulano fez isso e ele é da igreja. Aquele fulano fez isso e ele é evangélico. Nossa, aquele outro, você acredita? Ele vai no centro e fez isso. Aquele cara lá usa drogas e frequenta a igreja. Aquela mulher, ela traiu o marido e ela faz parte daquela comunidade, né, do centro ali. E eu costumo dizer assim, né? E daí que aquela pessoa faz parte daquela comunidade, daquela igreja, daquela religião e ela fez isso? E daí? O que eu quero dizer com isso é algo muito simples. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que é mais ou menos assim: eu não ligo para o que as pessoas falam, eu ligo para o que as pessoas fazem. Mas muito distinto de estar julgando alguém é um conceito que eu tomo no meu trabalho, porque as pessoas podem falar o que elas querem, ok? Eu trabalho com transformação emocional, com a transformação humana. Então eu observo muito o comportamento da pessoa, porque ali está o que está acontecendo inconscientemente, muito além daquela parte racional que ela fala e deseja. Isso tem a ver com parte consciente e inconsciente, de uma forma muito resumida aqui para você. A parte consciente é onde nós desenhamos nossas metas, objetivos e sonhos. Então isso muitas vezes está desconectado daquela verdade inconsciente, dos programas, aprendizados armazenados no inconsciente. Por exemplo, assim, aquela pessoa que sabe tudo o que ela tem que fazer para emagrecer, porém ela não faz, né? Ela sabe que ela está num relacionamento destrutivo, porém ela continua lá. Então, ela quer ter um relacionamento saudável, porém ela continua se relacionando com pessoas que trazem aspectos no relacionamento que não são saudáveis em absoluto. Então eu não ligo para o que as pessoas falam, mas eu observo muito o que as pessoas fazem, porque isso me dá muitas informações para como eu vou poder conseguir, né, acrescentar mais informações para aquela pessoa, para que ela possa sair desse conflito e realmente partir para uma ação mais produtiva. Bom, no que diz respeito assim, a gente pode falar de aspectos religiosos, né? E você me pergunta, o que é religião para mim? Poxa, religião, o nome religião, e eu já vi isso em algumas filosofias antigas, religião significa religar, reconectar com algo maior. Então essa é a função da religião. Eu me lembro muito de um mestre que eu gosto bastante, e havia uma frase assim que ele costumava dizer que aquilo realmente fazia todo sentido para mim, pelo menos, que a religião, antes de se tornar uma instituição política, a religião em essência, todas elas são iguais. E eu já estudei muitas religiões, realmente eu tive os meus conflitos religiosos como qualquer bom ser humano, e eu fui à procura, eu fui estudar muitas religiões e eu percebi que em essência muitas dizem exatamente a mesma coisa com palavras apenas diferentes, né? Então a essência é a mesma, então essa reconexão, esse religar com algo maior é a função da religião. O problema é quando começam a entrar muitas regras no meio que distanciam o ser humano da alma, ok? O que eu quero dizer com isso? Distanciam o ser humano de quem ele é. Por exemplo, assim, existem sentimentos básicos em nós, seres humanos. Hoje nós sabemos, né, que existem sete emoções básicas, né, que é o medo, a alegria, a tristeza, a raiva, nojo, repulsa e espanto.
Então isso, se você vê uma criancinha com raiva pela expressão facial, você sabe que ela está com raiva. Assim como quando ela está triste, quando ela está alegre, quando ela está com medo, quando ela está expressando repulsa, espanto, nojo. Então, realmente, se a gente for ver nessas expressões, tanto em bebês aqui na nossa cultura, quanto em qualquer tribo, a gente pode falar uma tribo canibal lá na Nova Zelândia, a expressão facial é a mesma. Então isso nos leva a saber sobre essas emoções básicas. Então a gente pode pegar aqui a emoção da raiva, por exemplo, ok? Muitos conceitos, não só religiosos, mas como você me perguntou sobre religião, a gente vai falar sobre religião, tá? Muitos conceitos religiosos dizem que sentir raiva, ou trazem a ideia, né, que sentir raiva é ruim, ou que eu tenho que perdoar, ok? Que eu tenho que perdoar, então logo eu não posso sentir raiva. A grande questão é, e onde que fica a minha biologia, né, o sentimento natural do ser humano? Então eu já vi e já acompanhei e já pude trabalhar com inúmeras pessoas que não se permitiam, por exemplo, sentir raiva. Ok? Pelas crenças ou sociais, ou que aprendeu ali em casa mesmo, e aqui no caso que a religião pregava o perdão, então ela não se permitia sentir raiva. Então eu me lembro até daquela pessoa que fazia parte, né, de uma religião específica, e ela estava num programa comigo trabalhando dores, e a gente entrava pelo sintoma da dor e ia ver as emoções que estavam por detrás daquilo, e muito rápido começou a surgir raiva. Só que foi muito rápido mesmo que ela saiu desse sentimento, porque existe um padrão de crenças dentro da pessoa, né, que não dão permissão a ela de sentir aquele sentimento. Então esse sentimento não pode se expressar, ele não pode se processar. Então tem até uma frase de Dan Millman que diz o seguinte: todas as lágrimas que os nossos olhos não choram, o nosso corpo chora, né? Então isso realmente vai se somatizar de alguma forma no corpo dessa pessoa. Tem um outro exemplo que é sobre o luto, né? O luto, ele é um fenômeno que acontece com nós, seres humanos, e isso também vai para muitos mamíferos, que existe um processo dentro do luto. Então, se você não passa por este processo que é biológico dentro de nós seres humanos e que se estende aí para muitos animais, eu posso te dar um exemplo, esse luto ele fica preso, ok? Naquela fase que ele foi interrompido, que ele não foi processado, porque ele tem um processo natural, ele tem etapas que ele tem que seguir. Para ser mais específico, eu vou te contar uma história. Eu dou treinamentos em uma pousada retirada no interior, e lá tem alguns cachorros assim, e sempre que a gente vai lá, os cachorros fazem parte da família. E uma vez eu cheguei ali, né, nós chegamos ali, o nosso grupo, e um dos cachorros havia morrido, ok? De velhice mesmo. E foi muito interessante ver os dois outros cachorros, o quanto eles estavam abatidos por aquilo. Eu até comentei ali com algumas pessoas: nossa, ele está processando o luto. Olha só como é nítido isso, mesmo no reino animal, né, com mamíferos, aqui no caso com o cachorro, né? Eles estão processando o luto, porque a gente estava ali todos os meses e sabia o quanto eles brincavam, a personalidade daqueles cachorros. E eles estavam completamente diferentes, apáticos, quietinhos ali no canto, abanavam o rabo de vez em quando, realmente pareciam doentes, mas dentro do contexto eu consegui perceber, eles estão processando o luto. Se animais têm que fazer isso, quem dirá nós seres humanos que temos aí emoções mais avançadas, né, sentimentos mais avançados, assim, a nível de processamento de informação, porque nós pensamos. Mas o processo biológico do luto, se ele não for chorado, por exemplo, se ele não for ter passado pelo processo, ele fica preso, né? Isso eu acompanho muitas pessoas em psicoterapia, que, por exemplo, o pai ou a mãe ou algum ente querido morreu há muito tempo lá atrás e o luto não foi processado. Então, naquela regressão ali, naquele momento na terapia, os sentimentos vêm à tona no momento que eles foram interrompidos lá atrás. Então é como se a pessoa estivesse partindo agora. Isso é ótimo, né? Em muitos casos, porque a gente consegue completar, né, as etapas do luto. Por que eu tô te contando tudo isso? Então esses dias eu estava lá no Facebook, ok? Então eu estava lá na timeline como um bom ser humano, e eu vi lá uma pastora na frente do assassino do filho dela. O filho dela havia sido assassinado uma semana atrás, e ela estava ali na frente do assassino dela, que prenderam, e ela dizia assim, né? Eu perdoo você, ok? Nada de errado com isso.
Mas, vamos pensar um pouquinho. Uma semana que o filho morreu, você está na frente do assassino do seu filho. Nós sabemos a posição dessa pastora, ou seja, ela é uma pastora. O que ela prega lá naquela comunidade, na igreja dela? Então, muito provavelmente, ela está reprimindo sentimentos de raiva. Poxa, a pessoa matou seu filho. É normal sentir raiva, né? É normal sentir emoções. E naquele caso específico ficou muito claro, muito óbvio, né? Ela não processou o luto. O luto, na verdade, ele tem um tempo de 3 meses dentro de nós, seres humanos, para ser processado, né? E depois desse prazo a pessoa ainda continua ali sofrendo muito com aquilo, é porque ela ficou emperrada em alguma etapa, tá? É mais ou menos uma estimativa, as pesquisas dizem isso. Mas ela não processou nada daquele luto, ela reprimiu, então em algum lugar aquele sentimento vai ficar preso nela, mas é compreensível, a gente consegue entender pela postura que ela adotou. Então existem aquelas regras internas que não permitem ela expressar isso, e a gente não precisa nem chegar tão longe, não precisa ser um pastor. Se a pessoa teve uma educação moral em casa, que ter raiva é feio, que não pode ter raiva e que tem que perdoar, enfim, geralmente essa pessoa não vai se dar a permissão de sentir a raiva. E isso vai se tornar inconsciente e ela realmente vai acabar reprimindo tudo isso. E isso vai se expressar aí pelo corpo, como doenças, enfim. Mas aqui é um caso entre tantos outros. Quantas moral religiosa, né, aprendizados religiosos nos afastam da nossa essência. Em muitas religiões, pelo menos as que eu estudei, existe aquela frase que nós, seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus. Então, por que raios Deus nos deu as emoções básicas? Ok? Se somos imagem e semelhança, onde que fica a raiva? Onde que fica esses outros sentimentos se eu não me permito senti-los? Se é um processo biológico e natural, né? Sentir raiva não significa sair por aí batendo em todo mundo, mas existem caminhos que eu posso processar esse sentimento, mas reprimir com certeza não é um deles. E existem vários casos onde eu pude acompanhar pessoas onde aqueles conceitos, né, religiosos, eles impediam a pessoa de desfrutar muitas coisas. Em outras palavras, eles estavam trazendo muito sofrimento para a pessoa. Por exemplo, não me sei ao certo que religião era daquela pessoa, mas ela veio para terapia porque ela estava sofrendo muito. Muito, muito mesmo. Porque a filha dela tinha feito 5 anos e queria uma festinha de aniversário e a religião dela não permite festinhas de aniversário. Então eu me pergunto assim, né, até que ponto essas regras religiosas estão nos reconectando, religando ou nos afastando da nossa própria essência. Então realmente eu não me apego muito, né, a conceitos religiosos, uma vez que eu entendi a essência de muita coisa, e tampouco vou julgar alguém que siga alguma religião. Então a minha pergunta é, está te fazendo bem? Ótimo, né? Mas eu acompanhei vários casos onde regras e conceitos religiosos não estavam fazendo bem para a pessoa. E quantas vezes eu não pude acompanhar, né? Esses dias mesmo, uma pessoa da minha equipe, você falou, nossa, você viu só aquela pessoa traiu fulano e ela faz parte daquela comunidade. E eu, e daí? Ela é um ser humano. E daí? O problema é que as pessoas enquadram pessoas nesses escopos, né? Nesses conceitos religiosos, morais, que seja, e as pessoas também que fazem parte colocam-se naqueles rótulos. E isso afasta a pessoa da essência humana, porque faz parte da essência tantas coisas e nós estamos aqui para aprender, na verdade. Então eu acredito que tudo faz parte de um aprendizado. Eu não estou julgando o que é certo, o que é errado, porque isso depende também de um contexto, né? Nossa, aquela pessoa usa drogas e ela frequenta aquele centro, mas realmente ela precisa de ajuda. Por que ela está usando drogas? Então não é porque ela frequenta ali ou ela segue ali que ela não pode ser um ser humano, tá? Isso não se restringe só à religião. Vamos colocar conceitos morais. Eu deixo muito claro nas minhas vivências, nos meus trabalhos com os meus clientes em geral, o seguinte: eu sempre conto muitas histórias minhas. Eu dou histórias minhas como exemplos, coisas que eu superei, o que aconteceu comigo, sentimentos que eu vivenciei. Por quê? Eu quero me colocar na postura de ser humano. Porque se alguém, como já ouvi muitas vezes, nossa, você é um terapeuta, e daí?
E daí? Eu sou um terapeuta, mas antes de ser um terapeuta, eu sou um ser humano. Eu tenho uma essência humana. Eu posso sentir raiva, eu posso sentir tristeza, eu posso ter comportamentos que eu posso mudá-los lá na frente se me incomodarem e se eu quiser mudar. Então, aquela pessoa tem aquela religião, aquela pessoa é um terapeuta, aquela pessoa é um médico e fuma. E daí? Ok? Então, esses conceitos morais que muitas vezes nós, seres humanos, somos presos, eles nos afastam de nossa essência. Muito antes da pessoa ter uma religião, ela é um ser humano. Muito antes dela frequentar um determinado grupo, dela seguir alguns conceitos ou ter uma determinada profissão, ela é um ser humano. Então nós estamos muito doutrinados, a maioria das pessoas, né, doutrinados a colocar rótulos nas pessoas. Então sobre conceitos morais, né, esses conceitos éticos. E daí? Eu gosto de ver as pessoas como um ser humano. Será que... A minha pergunta muitas vezes para as pessoas é: você continua vendo a si mesmo como um rótulo, como um escopo e se afastando da sua essência muitas vezes? Porque no caso de religiões, nós frequentamos esses lugares para nos trazer alívio, para nos trazer paz, para nos trazer respostas, não para afastar a gente da nossa essência. Então é uma linha muito tênue, é uma linha realmente muito tênue que existe aqui. E vários conceitos morais, né, da sociedade, crenças, paradigmas que são passados de geração em geração da sociedade e que vão limitando o ser humano de várias formas. Olha um exemplo fora da religião, né, para não dizer que a gente está falando só sobre religião aqui. Quantas pessoas não têm um diploma e exercem uma outra profissão? Porque a sociedade ou os pais, ou seja lá quem for, exige que a pessoa tenha que fazer uma faculdade. Estude, e o estudar se restringiu somente a uma faculdade. Bom, na faculdade você estuda, mas você pode estudar em várias outras instituições, de várias outras maneiras. Você pode ser um autodidata, você pode aprender de diversas outras fontes. Poxa, se você quer ser médico, você tem que ter uma faculdade, porque ser médico exige isso. Ótimo, ok? Então você vai ser médico, mas você pode depois aprender de várias outras fontes. Eu não estou dizendo não faça uma faculdade, mas eu estou dizendo a quantos engenheiros, quantas profissões que as pessoas são formadas acabam exercendo uma outra profissão. No caso, meus pais eram comerciantes do ramo alimentício e a gente chegou a conhecer muitas outras pessoas, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro, um dentista, que estavam ali no ramo de restaurantes, por exemplo, porque aquilo era paixão. Quantas pessoas não se formaram só para ter aquele alívio, porque ou a sociedade ou os pais cobravam. Então não é que você não tenha que estudar, né? Porque existem casos de sucesso, Silvio Santos, como muitos outros, que não fizeram uma faculdade, mas com certeza estudaram e aprenderam, porque o estudar nada mais é do que aprender, né? Para você aprender, para você aplicar na vida. Então você pode sim aprender de uma faculdade, mas o que eu quero dizer aqui é que quantas pessoas não estão restritas e presas, porque isso prende a conceitos morais, ok? Conceitos que realmente restringem as nossas possibilidades na vida. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, que eu não gosto de converter ninguém, na verdade eu não quero converter ninguém, mas sim agregar letras para que as pessoas possam expandir o vocabulário delas, expandir as percepções delas. É muito comum nas minhas vivências, principalmente o treinamento Metamorfose, eu costumo perguntar para as pessoas, né, o que foi mais impactante aqui para você? E as pessoas, nossa, eu deixei de pensar neste problema, nessa situação, na vida, apenas dessa forma, mas eu expandi o meu leque, realmente eu saí de uma percepção para uma perspectiva. E eu costumo até dizer o seguinte lá no terceiro dia: as pessoas que você vai encontrar vão ser as mesmas, o seu trabalho o mesmo, os problemas o mesmo, mas como você vai lidar com isso é completamente diferente. Existem vários outros caminhos, né? Então, tem até uma pessoa que me disse assim, que aquilo me tocou muito, né? Aqui é um aprendizado de vida, pra vida. A gente não tá só lidando com traumas, com técnicas. A gente tá trabalhando sim o que precisa ser trabalhado, mas agregando conhecimento, né? Novas possibilidades, ampliando percepção para uma perspectiva.
Então, realmente era isso que eu tinha para falar sobre esses conceitos morais. Nós precisamos nos expandir, não nos restringir. Então, um grande resumo aqui para todos nós seria o seguinte: aquela pessoa é isso ou aquilo, aquela pessoa frequenta esse ou aquele lugar. E daí? Bom, uma forma das pessoas me seguirem, acompanharem mais do meu trabalho através do meu canal do YouTube. Eu estou postando palestras de assuntos bem interessantes ali semanalmente. Tem também a nossa fanpage no Facebook, tem o nosso site www.ntsinapse.com.br, onde as pessoas podem saber e se informar mais sobre o nosso trabalho.